Estamos vivendo dias em que valores e princípios se invertem, se distorcem e muitos chamam de liberdade aquilo que a Bíblia diz que nos escraviza. Chamam de avanço o que destrói, chamam de amor o que fere e desprezam a sabedoria de Deus para seguir a voz do próprio coração. Quando o ser humano proclamou a sua própria verdade, ele decidiu que a verdade de Deus, que a sua palavra, não importa para ele. Isaías nos alerta: não se perca no meio da confusão do mundo, firme seus pés na verdade de Deus. Essa mensagem, ela é um convite para enxergar com clareza e viver com propósito, mesmo em meio à escuridão cultural que tem dominado o mundo. Vivemos uma geração que diz: se eu sinto, é verdade, se eu quero, eu posso, se todo mundo faz, está certo, se me dá prazer, é bom, se me incomoda, eu rejeito. Vivemos a sociedade do caos, a sociedade do hedonismo, onde o que importa é a busca constante pelo prazer. Não importa a que custo, não importa a que preço, não importa a que sacrifício, as pessoas buscam a realização dos seus desejos, das suas vontades, do seu querer, que muitas vezes elas não estão nem aí para saber se estão agradando ou desagradando a Deus. Mas Isaías nos alerta no capítulo 5, dos versículos 20 em diante, a palavra ela nos diz: ai dos que trocam a luz por trevas. A Bíblia não está falando só de moralidade, ela está falando de percepção de vida. Hoje o mundo chama egoísmo de amor próprio, crueldade de sinceridade, falta de educação, de espontaneidade, pecado de liberdade, vaidade de autoexpressão, imoralidade de evolução, falta de responsabilidade de direito, os meus direitos. Pessoas reivindicam, só sabem reivindicar os seus direitos. Nós não vemos ninguém reivindicando o cumprimento dos seus deveres. E muitos trocam princípio por opinião, sabedoria por conveniência, propósito por prazer imediato. Quando a sociedade perde o norte, pessoas se perdem junto. Não é só o mundo que se confunde, vidas reais se desorientam, famílias se quebram, identidades se distorcem, relacionamentos adoecem, mentes entram em caos e valores se evaporam. E os valores têm se evaporado a cada dia, a cada ano, mais e mais. Vivemos a decadência moral, a decadência espiritual. Os valores estão indo ladeira abaixo, caindo, desabando no abismo. E a Bíblia nos lembra: quando tiramos Deus do centro da nossa vida, nada mais se encaixa. A pior cegueira não é a falta de visão, é achar que você vê, é achar que o que você pensa, que o que você sente, que você acha é a sua verdade. Ai dos sábios, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Vivemos um tempo onde todo mundo opina, poucos refletem, todo mundo julga, poucos se examinam, todo mundo virou especialista em tudo. Todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo, mesmo que não tenha conhecimento de determinado assunto.
assunto, se esse assunto virou trend topics das redes sociais, se é a hashtag da vez, todo mundo acha que tem que ir lá e opinar. A internet virou tribunal, a emoção virou bússola e o eu acho virou lei, virou padrão, virou standard. Eu acho, o achismo tomou o lugar da verdade. Mas a sabedoria verdadeira não é ficar gritando nas redes sociais, gritando certezas, muitas vezes reproduzidas, porque foram disseminadas por aqueles que têm interesse em disseminar certos tipos de opinião, certas ideias, e todos vão nadando nessa correnteza sem questionar, apenas seguindo o fluxo da maré. Mas a sabedoria verdadeira é andar em humildade e com dependência de Deus. Voltar para Deus é encontrar o caminho. Isaías diz que essa confusão, ela surge porque rejeitam a palavra do Senhor. Quando Deus não direciona um povo, é o ego que direciona. E o ego, meus irmãos, minhas irmãs, ele é um péssimo guia, porque o fim dele é o abismo. Não é retrocesso voltar para Deus, é reconstruir a sanidade espiritual e emocional. Você não deve se envergonhar de não seguir a correnteza, de não nadar nesse mar, nesse barulho do mundo. Porque a fé não te limita, ela te protege. A palavra, ela não te prende, ela te liberta. E a verdade, ela não te humilha, ela te cura. Deus não te controla, ele te conduz, ele nos direciona, ele nos capacita. A vida, ela só funciona e ela só vale a pena dentro dos padrões, dos valores e dos princípios de Deus. Porque fora disso, a vida, ela se torna um barco perdido e no meio do oceano, sem direção, sujeito ali ao movimentar das águas. Em um mundo confuso, seja a luz. Sua missão hoje não é criticar o mundo, é não se perder dentro dele. Essa é a nossa missão. O mundo é mau. O mundo jaz no maligno. Não podemos esperar que coisas boas venham deste mundo que a cada dia mais se revela decadente. Ore pedindo discernimento, pedindo direção, pedindo sabedoria. Não se perca no ruído do mundo, siga Cristo, mesmo quando o mundo ri, mesmo quando os escarnecedores estão caçoando, mesmo quando a cultura zombar, mesmo quando o caminho estreito parecer isolado, e ele é, na maioria das vezes, isolado, nós vamos trilhar o caminho sozinho. Porque Jesus disse: largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e muitos são os que passam por ele. E estreito e apertado é o caminho que leva para a salvação, e poucos são os que o encontram. E os que encontram o caminho estreito, na maioria das vezes, vão trilhar ele sozinho. Seremos abandonados, seremos descartados, seremos escanteados, porque a graça do Senhor nos transforma, ela nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E quando essa verdade nos liberta, quando abrimos nossos olhos, assim como o moço de Eliseu, enxergamos o espiritual e não o material, a gente deixa de caber em certas mesas. E certas cadeiras que antes ocupávamos, elas nos são tiradas porque elas não nos servem mais.
E alguns ambientes que antes frequentávamos, Deus também nos tira de lá, porque eles deixam de ser um lugar adequado para o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Porque o caminho estreito não é um lugar de poucos, é um lugar dos escolhidos, dos eleitos, dos chamados. E os que permanecem na luz serão vistos quando as trevas caírem. Não siga o mundo, porque o mundo ele muda todos os dias, todas as horas. O que ontem era um padrão, daqui a pouco vem outro, vem um modismo aqui, outro modismo ali. Siga a palavra, porque ela nunca muda, ela nunca falha. O Senhor diz: passarão os séculos e os séculos, mas a minha palavra jamais passará. Ela é perene, ela é permanente e ela é imutável. Que Deus mude a sua direção se você estiver indo na direção contrária, e que Ele abençoe grandemente a sua vida. Amém?